Oi, gente, está começando o Esporte Clube AM. Na edição de hoje, você confere. Amazonas sofre empate do Volta Redonda nos acréscimos e segue sem vencer na Série B. Já pela quarta divisão, Manaus e Manauara empatam em 1-1. Tem 2 jogos do Instituto 3B pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E você confere ainda o quadro com o nosso médico nutrólogo, Dr. Jimmy Salles. Fica aqui, porque o Esporte Clube AM está no ar. A gente começa o programa de hoje falando sobre a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Amazonas e Volta Redonda entraram em campo no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, e acabou com a Onça cedendo o empate nos acréscimos. Confere aí. O Amazonas FC continua em sua pior fase na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pelo segundo jogo consecutivo, a equipe amazonense saiu em vantagem, mas cedeu o empate nos acréscimos. O jogo contra o Volta Redonda foi realizado na noite da última segunda-feira, em confronto válido pela 8ª rodada, no estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda começou melhor e pressionou com jogadas pelos lados do campo, apostando em cruzamentos para a área. A defesa da Onça conseguia afastar o perigo, mas o time tinha dificuldade para manter a posse e construir jogadas ofensivas. Aos 23 minutos, Larry Vasquez encontrou um belo passe em profundidade nas costas da zaga para Zabala, que invadiu a área, mas foi travado por Gabriel Bahia no momento da finalização. Dois minutos depois, no escanteio pela esquerda, o próprio Zabala cobrou com precisão na cabeça de Luan Silva, que apareceu livre na pequena área e testou firme para abrir o placar. Volta Redonda 0, Amazonas 1. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o Amazonas sofreu um duro golpe. Em uma entrada violenta na lateral do campo, Luan Silva acertou Inayan com um carrinho imprudente e foi expulso diretamente, deixando a equipe com 1 a menos e a difícil missão de segurar a vantagem por quase toda a etapa final. A expulsão deu início a uma forte pressão do Volta Redonda. Aos 6 minutos, Lucas Tocantins recebeu cruzamento pela direita, dominou e soltou a bomba. A bola explodiu na trave e saiu. Na sequência, em rápido contra-ataque, o mesmo Tocantins puxou a jogada e encontrou Mirandinha na área. O atacante driblou Zé Carlos, mas foi interceptado por Nilson Castrilhon, que apareceu no momento certo para evitar o empate. Volta Redonda 1, Amazonas 1. Com um homem a menos, o Amazonas se fechou completamente, transformando o jogo em um verdadeiro ataque contra a defesa. Apesar do volume ofensivo, o Volta Redonda mostrou pouca variação, insistindo nos cruzamentos para a área. Aos 33 minutos, o time da casa chegou a balançar as redes. Após cobrança de falta, Gabriel Pinheiro escorou de cabeça e Riuri completou para o gol. No entanto, o VAR entrou em ação e anulou o lance ao identificar um toque de mão do atacante, para alívio do time aurinegro. Aos 38, Luciano Naninho cobrou falta frontal com categoria e carimbou o travessão. 2 minutos depois, Rai arriscou de fora da área e também acertou o poste, mantendo o Amazonas vivo no jogo. Volta Redonda 1, Amazonas 2. Mas a Onça novamente não sustentou a pressão e sofreu o empate aos 46 minutos, como no jogo anterior com o CRB. A bola ficou viva na área, carimbou o travessão e no rebote Matheus Lucas completou pras redes. O gol foi confirmado após alguns minutos de análise do VAR. Fim de jogo. Volta Redonda 2, Amazonas 2.
Com 4 pontos, o Amazonas segue na viseira e última colocação. De volta para casa, a Onça Pintada recebe o Operário do Paraná hoje, às 5h30 da tarde, pela 9ª rodada da competição no estádio Carlos Zanetti. Falando agora de Série D do Brasileirão, Manaus e Manauara fizeram um duelo local. A partida, que foi realizada no Estádio da Colina, terminou em empate em 1-1. Manaus e Manauara se enfrentaram em duelo local válido pela 5ª rodada da primeira fase. A partida, que ocorreu no último dia 17, foi realizada no Estádio da Colina. Logo ao 7 minutos, veio o primeiro lance de perigo do Manauara. Marinho cobrou falta na área e Jonathan Mock subiu bem, cabeceando no cantinho. Vitor Luiz se esticou todo, mas a bola saiu fraca e ele ficou apenas na conferência. A resposta do Manaus não demorou. Aos 13, uma boa jogada pela esquerda. Diogo Carlos cruzou com precisão para Renan, que testou firme no canto esquerdo. David Becker fez grande defesa. E no rebote, Hermel tentou quase sem ângulo, mas o goleiro do Robô brilhou de novo e evitou o gol. Aos 23 minutos, o Manauara voltou a assustar. Pardal arriscou de longe e a bola passou tirando tinta da trave defendida por Vitor Luiz. Depois de um período de equilíbrio, o Manaus retomou o ataque aos 39. Em rápido contra-ataque, o Anderson fez o pivô na entrada da área e deixou para Diogo Carlos, que finalizou de canhota. Mais uma vez, David Becker apareceu bem. Miliano cobrou falta lateral, na medida para o zagueiro Eric, que se posicionou bem e testou colocado no alto, sem chances para Becker. Gavião em vantagem no confronto amazonense. Manaus 1, Manauara 0. Mas não demorou para a igualdade voltar ao placar. O Robô chegou ao empate aos 16 minutos. Wesley, que tinha acabado de entrar, arrastou a bola pela direita e bateu pro gol quase na linha de fundo. Vitor Luiz espalmou pro meio e Manuel não desperdiçou. Emendou uma meia bicicleta e empatou o jogo pro Manauara. Manaus 1. Manauara também 1 aos 23 minutos. David Becker operou 2 milagres para salvar o Manauara. Primeiro, Renan finalizou de fora da área, no ângulo, e ele foi buscar. No rebote, Wanderson viu o gol escancarado e cabeceou. Mas Becker se recuperou no lance e jogou para escanteio. Com 9 pontos, o Robô segue na vice-liderança do Grupo A1, enquanto o Manaus subiu uma posição e agora é o 5º, com 6 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Instituto 3B buscou vitória sobre o Juventude. Com o resultado, o time amazonense conseguiu sair da zona de rebaixamento. Em confronto direto contra o rebaixamento, o Instituto 3B venceu o Juventude por 2-1, na tarde do último domingo, no estádio Carlos Zanetti. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. Ainda aos 8 minutos de jogo, Visu recebeu pela direita, tentou o cruzamento e Bruna Emília cortou com o braço. Pênalti para o Instituto 3B. No minuto seguinte, Carla Nunes bateu cruzado e abriu o placar para as feras. Instituto 3B 1, Juventude 0. Aos 16, Kika achou lindo passe para Carla Nunes, que na cara do gol acabou finalizando em cima da goleira. E quando parecia que as amazonenses iriam para o intervalo em vantagem, o Juventude buscou o empate já aos 49 minutos do primeiro tempo. Dani Venturini cobrou escanteio na área. A goleira Kelly saiu de soco, mas não conseguiu afastar totalmente o perigo. E Alice completou de cabeça para o fundo do gol. Tudo igual no Zanetti. Instituto 3B 1, Juventude também 1.
Aos 16 minutos, Duda Batista cobrou falta direto para o gol, mas Renata encaixou. 5 minutos depois, foi a vez de Paulinha arriscar de canhota, de fora da área, e a goleira da equipe gaúcha segurar. E já aos 49 minutos do segundo tempo, a Rieta arriscou de fora. Renata espalmou. Carla Nunes aproveitou o rebote, dominou e acabou derrubada pela goleira do Juventude. Mais um pênalti para as feras. Aos 53, Duda Batista foi para a cobrança e garantiu a vitória para o Instituto 3B. Fim de jogo. Instituto 3B 2, Juventude 0. Na volta do intervalo tem mais Esporte Clube AM para você. O governo do Amazonas está trabalhando para minimizar os impactos da cheia no estado. Com planejamento, as ações foram antecipadas e os municípios em situação de emergência estão recebendo ajuda humanitária e apoio na saúde. Nesse período, evite o contato com água contaminada e mantenha a vacinação em dia para prevenir doenças. Acesse o site Painel do Clima e fique atento aos alertas e orientações da Defesa Civil. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. A Prefeitura está disponibilizando mais um programa de desconto para regularizar seus débitos municipais. Dívida Zero 2025. Se você possui débitos de alvará, IPTU, ISS e multas tributárias inscritos em dívida ativa, aproveite descontos de até 100% em juros e multas e fique em dia com seus débitos. Acesse o site cmf.manaus.am.gov.br até o dia 30 de maio e consulte as condições de pagamento. Dívida Zero 2025. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. De volta aqui com o seu Esporte Clube AM, vamos falar agora de rede social. Me segue lá no Instagram, @DanieleRezende_, @DanieleRezende_. Segue também @TessaMídia e confere o nosso canal no YouTube. Ainda falando sobre o Brasileirão Feminino, na última quarta-feira, o Instituto 3B entrou em campo contra o Grêmio. O confronto foi válido pela 12ª rodada e aconteceu em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. O Instituto 3B encarou mais um desafio complicado fora de casa no Brasileirão Feminino 2025. Na noite da última quarta-feira, o time enfrentou o Grêmio no estádio Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. A equipe gaúcha inaugurou o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Cobrança de escanteio aberta pela direita. Kelly ficou no meio do caminho. Tayla subiu e tentou o cabeceio. A bola ficou viva na pequena área e Dani Barão mandou uma bomba para estufar as redes. O segundo gol das mosqueteiras veio aos 43 minutos. Dani Barão ganhou a linha de fundo e fez o passe para trás. Carol Arcanjo chegou sozinha no bico da grande área e finalizou de primeira para encobrir a goleira Kelly e correr para o abraço. Na volta do intervalo, logo aos 3 minutos, as donas da casa ampliaram. Novamente saindo dos pés de Dani Barão, que acelerou pela direita e cruzou para trás, Giovaninha bateu por baixo e fez o terceiro. Aos 12 minutos, após cruzamento, que passou por toda a extensão da área, Xaxá recebeu pela esquerda, puxou para a canhota e bateu rasteiro entre a trave e a goleira para transformar em goleada. Apesar da goleada sofrida, o 3B segue com 7 pontos fora da zona de rebaixamento, graças à derrota do Juventude. No dia 7 de junho, as feras vão até Minas Gerais para encarar o Cruzeiro, às 2 horas, no estádio Gregorão, pela 10ª rodada. Chegou a hora do nosso quadro com o médico nutrólogo Dr. Jimmy Salles. E o tema da vez trata dos alimentos que parecem saudáveis, mas enganam. E aí, doutor, conta tudo pra gente. É com você, Jimmy. Olá, Dani, muito bom dia aos nossos telespectadores também. E hoje eu vou falar sobre os alimentos que parecem ser saudáveis, mas não são. Primeiro, barrinha de cereal. Essa te entrega muito açúcar, xarope e ingredientes ultraprocessados.
Suquinho de caixinha, entre aspas, 100% fruta. Jamais será, porque ela é cheia de conservante também, muito açúcar e zero fibra. E o terceiro é o famoso pão integral do supermercado. Esse parece ter muita fibra, mas é só farinha branca, então você tem que saber ler o rótulo. Então fica esperto com essas propagandas de alimento fit, porque você pode estar indo no caminho de uma grande armadilha. E aí, gostou da dica? Então me segue lá na rede social, @Dr. Gini Salles, e até o próximo vídeo. É isso, gente. O Esporte Clube AM fica por aqui. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. O governo do Amazonas está trabalhando para minimizar os impactos da cheia no estado. Com planejamento, as ações foram antecipadas e os municípios em situação de emergência estão recebendo ajuda humanitária e apoio na saúde. Nesse período, evite o contato com água contaminada e mantenha a vacinação em dia para prevenir doenças. Acesse o site Painel do Clima e fique atento aos alertas e orientações da Defesa Civil. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.